Olá, aqui é o Analistas de Poltrona, eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa e vamos logo para o nosso primeiro bloco, concorda ou discorda? Hoje é com você, Mário. Bom, eu concordo que é um luxo essa história de não convidar Cuba e Venezuela para a posse. E você? Eu discordo porque se viessem para a posse, Cuba e Venezuela estariam de alguma maneira legitimando o governo Bolsonaro. Agora eles estão desobrigados disso. Bom, eu concordo que o ministro Moro pode remar para um lado, criando problemas políticos para o governo, e o governo ficar remando para o outro, tentando soluções. E você? Eu discordo. O ministro Moro, na Justiça agora, já não é mais o chefe da Justiça Federal no Paraná ou o comandante, de alguma maneira, da Operação Lava Jato. Ele agora é ministro da Justiça e o Ministério Público e a Justiça têm autonomia. Eu concordo que o governo está preparado para uma corrida de 100 metros na política e não para uma maratona. Você acha o quê? Eu concordo com você, porque o governo, ele até o momento, não está mostrando uma capacidade muito grande de articulação política, pelo menos para uma projeção de longo prazo. Bom, eu concordo que essa questão do filho do presidente vai ficar aí como uma herança maldita do mandato dele como deputado estadual. Eu discordo. Se a gente for espremer, vai ver que ele não pode nem ser levado ao Conselho de Ética do Senado por atos anteriores ao mandato, e nem o próprio presidente pode ser investigado por atos anteriores ao mandato. Então isso vai ficar como uma espuma. Agora, se o governo naufragar na economia, isso pode ser usado pelos adversários dele. Muito bem, terminamos este primeiro bloco, que é o Concorda ou Discorda. Daqui a pouco vamos para o segundo. Esse é o segundo bloco do Analistas de Poltrona e o tema é Partiu Temer. Mário, você escreveu um artigo essa semana no Poder 360 fazendo uma avaliação muito positiva do governo Michel Temer. Não, eu até sinceramente não consegui identificar algum governo que você criticasse, mas no caso específico aqui do presidente Michel Temer, você fez um artigo muito elogioso. Eu acho um pouco diferente de você. Acho que o governo Michel Temer vai ser avaliado em função do governo Bolsonaro. Do mesmo jeito que o governo Itamar Franco, ele foi avaliado em função do governo Fernando Henrique, porque era um governo de passagem, o governo Michel Temer vai ser avaliado em função do resultado do governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro for bem, o Michel Temer vai passar para a história como alguém que entregou entregou o governo para o Bolsonaro e o Bolsonaro avançou. Se o Bolsonaro for mal, o Temer vai passar para a história como culpado pelo fato de ter ajudado a derrubar Dilma. Olha, música sacra. Muito obrigado. O governo Temer foi um governo que não teve escândalo. Aí você vai falar, como não teve escândalo? Não teve escândalo com o presidente da República. Como não teve escândalo com o presidente da República? Com o presidente da República no exercício do mandato. Então, o futuro governo Bolsonaro não teve escândalo? Você não teve a gravação ali da JBS no corrupção de presidente. Nós estamos começando o governo Bolsonaro e ele já está enredado com o problema dos funcionários do gabinete, que era uma coisa uma série de transações financeiras na pessoa física, onde ele já admite R$40 mil de dívida e R$24 mil só para aparecer. Mas esse bloco é sobre o governo Temer, não é sobre o Mas eu governo quero Bolsonaro. dizer que ele já tem um problema de dinheiro e follow the money, o dinheiro seguindo. O presidente Temer pode ter tido problemas antes de ser presidente, mas no governo, aquele escândalo clássico, tipo mensalão, tipo compra de votos do governo Fernando Henrique, não houve durante o governo Temer escândalo de corrupção que envolvesse a figura do presidente Temer publicamente. E isso é um fato. Olha, a grande realização do governo Temer é o teto de gastos, que é a contribuição do governo Temer para a disciplina fiscal. Se o presidente Bolsonaro mantiver o teto de gastos e conseguir, de fato, controlar os gastos para ficarem dentro do teto, essa obra do governo Temer, ela vai, de alguma maneira, ser reconhecida pela história. Agora, se for que nem o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, qual que foi a grande realização do segundo mandato do presidente Fernando Henrique? Foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Brasil é um país fantástico.
porque o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal, todo mundo fala bem da lei de responsabilidade fiscal, e os estados, municípios, o governo federal, todo mundo quebrado. Mas todo mundo diz, não, é muito importante, porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Então essa coisa de ter aprovado leis ou emendas constitucionais é uma coisa muito relativa. Precisa ver o que vai acontecer na prática. De novo, se o governo Bolsonaro for bem, o Temer vai ser reconhecido por ter passado esse bastão para o Bolsonaro e o Bolsonaro levou adiante. Se ele for mal, ele não vai passar bem para a história. Bom, a minha sensação é o seguinte, falavam mal demais do presidente Sarney, falavam tudo do presidente Sarney, houve hiperinflação, ele foi humilhado de todas as formas. Hoje, ele foi o grande condutor da transição democrática, que é o que sobra. Então, os governos são julgados depois, às vezes por questões que são até abstratas. Eu acho que ele vai ter um lugar bonito na história. Muito bem, fechamos aqui o nosso segundo bloco, daqui a pouco vamos para o terceiro. Terceiro bloco do Analistas de Poltrona, a discussão agora é sobre o comando do Congresso. A minha pergunta para você, Mário, o governo Bolsonaro vai ganhar ou vai perder na disputa da presidência da Câmara e do Senado? Olha, o que é ganhar, o que é perder? Perder é colocar lá um inimigo, o inimigo ele não vai colocar. Ganhar é colocar um capacho, o capacho ele não vai botar. Então quem vai ganhar e vai perder vai ser o Legislativo. Agora, eu gostaria de mandar uma mensagem para o general, como é o nome do general que disse que tem a normalidade democrática? Não é Santos Cruz? Não, olha, general Santos Cruz, com todo respeito ao senhor, toda vez que o senhor usar essa expressão normalidade democrática, o senhor está falando em nome de duas instituições. Ou da política, o senhor não tem nenhum voto no Congresso, ou do Exército. E se o senhor estiver falando em nome do Exército, é absolutamente anormal a sua frase. Se o senhor está falando em nome da política, o senhor não tem nenhum voto para falar isso. Então, faça como as companhias aéreas. As companhias aéreas não falam assim, você vai voar em aviões seguros. Ela simplesmente diz o destino para onde você vai voar. A normalidade democrática é algo que não se fala. A normalidade democrática é o Congresso agora eleger de acordo com a sua própria lógica, porque houve um fortalecimento do Executivo, um fortalecimento do Judiciário, e é natural que haja uma proeminência do Legislativo, uma tentativa de se fortalecer, inclusive para que haja essa harmonia. Tomara que haja uma eleição de independência do Legislativo, porque isso há equilíbrio institucional. Essa coisa de independência do Legislativo é um pouco perigosa, né? Porque a gente sabe que esse governo depende, como todos os governos, mas esse principalmente porque ele tem uma agenda, especialmente na economia e também na área de costumes, muito agressiva, ele depende muito do Congresso e o partido que elegeu o presidente não tem nem 60 deputados, né? Tem um pouco mais de 10% da Câmara dos Deputados e tem. Então, eu vejo que tem três cenários para o governo. Tem o cenário ótimo, que é o governo elegendo um pau-mandado para presidir a Câmara e presidir o Senado. Tem um cenário péssimo, que é o governo querer eleger alguém e perder, porque esse alguém não vai ter compromisso nenhum com o governo. E tem o cenário razoável, que é o governo deixar o barco correr e deixar o Congresso escolher. Agora, se o governo fizer isso, aparentemente vai dar o Rodrigo Maia e o Renan Calheiros, que o presidente da República, ou pelo menos o entorno dele, já disseram que não quer. Então, acho que a situação está meio complicada. Pois é, olha, sobre a velha política, eu só quero lembrar uma coisa. Tem havido agora um tal de argumento da chamada relativização da corrupção, por causa desse caso da corrupção na Assembleia Legislativa que envolve a família Bolsonaro. Me lembra muito o PT, quando começou a ser pego em problemas éticos, dizia o seguinte, olha, o problema não é só meu, é do PSDB. Então ele tentava usar a isonomia do pecado como argumento de virtude. E agora está se usando um argumento que é o seguinte, veja, são só centenas de milhares de reais versus centenas de milhões de reais. O baixo clero rouba pouco porque ele tem acesso a pouco dinheiro, mas dentro desse pouco dinheiro ele rouba proporcionalmente muito, rouba 90%, 80% do que ele pode roubar. O alto clero rouba muito porque ele tem acesso a muito dinheiro. Agora, a diferença entre o bom político e o mau político é o que não rouba. Não é o que rouba muito ou rouba pouco. O argumento de roubar pouco versus roubar muito não é um argumento ético. É um argumento de duas faltas de ética que conseguem atingir
patamares diferentes porque estão em níveis diferentes. Acho que eu entendi o que você quer dizer, me permita interpretá-lo. É o seguinte, se o governo não tiver o comando do Congresso, esse assunto vai ficar pipocando ali, mesmo que não tenha consequência prática, vai ser um problema para o governo. Mas nós vamos discutir esse assunto mais vezes, provavelmente, ao longo de 2019. Agora vamos terminando esse terceiro bloco e vamos partir para o nosso quarto bloco. Este é o quarto e penúltimo bloco do Analistas de Poltrona. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa. E o governo, já é o governo Bolsonaro, né? Desconvidou Cuba e Venezuela da cerimônia de posse do presidente da República. E aí eu fiquei com uma dúvida, Mário, é o seguinte. O governo desconvidou porque diz que são países que não são democráticos e não respeitam os direitos humanos. Mas tem alguns outros países, especialmente um país grande lá da Ásia, a China, né? Que tem um sistema político muito parecido com o sistema político de Cuba. Aliás, o sistema político de Cuba é que é parecido com o sistema político da China e que não foi desconvidado. Então, fica uma coisa meio estranha, porque se é um país pequeno e que o Brasil não tem, assim, uma equivalência de tamanho, de poder, o Brasil vai lá e desconvida, mas um país grande como a China não foi desconvidado por motivos óbvios, né? Deixa eu falar uma coisa, o presidente Bolsonaro está conseguindo recriar duas coisas que são maravilhosas. Primeiro, ele está conseguindo recriar a direita no Brasil. Parabéns, presidente, por recriar o conservadorismo que nós estávamos precisando. E mais do que isso, ele está conseguindo recriar o comunismo mundialmente. O comunismo já acabou. Não, mundialmente não. Mundialmente, porque o comunismo morreu depois do Muro de Berlim, e ele conseguiu estar recriando artificialmente, ainda é uma criação de laboratório, e ele está conseguindo separar o mundo ideologicamente num mundo. Você acha que então que o presidente da República está fazendo propaganda do comunismo? Não, eu acho que o Ministério das Relações Exteriores ele é um ministério político como outro qualquer. Então, se você inventa um inimigo como Cuba e Venezuela, para falar com o seu público interno, ou seja, os seus eleitores, é muito menos uma ação externa de relações externas internacionais e muito mais uma ação de marketing interno por exemplo, o presidente Jânio não proibiu lá a aposta lá, como é que era? Ele proibiu... Briga do Galo, não foi? Briga do Galo. Ele proibiu a Briga do Galo. Eu acho que a Briga do Galo continua acontecendo. Hoje é proibido. Mas ele condecorou o Che Guevara. Condecorou o Che Guevara, o que era uma coisa estranha, porque na época era charmoso para ele se aproximar do público da esquerda. Mas ele proibiu a Briga do Galo. É uma Briga do Galo. O que o governo realmente quer em política externa? Porque se ele quer ter um papel de liderança na América do Sul, e ele hostiliza a Venezuela e hostiliza Cuba, e por tabela vai hostilizar a Bolívia, e agora o governo do México, recém-empossado, é um governo de esquerda, o Brasil vai exercer essa liderança como? Dividindo a América do Sul, a América Latina, porque o México é da América do Norte, né? Dividindo a América do Sul e a América Latina entre esquerda e direita, vai ser uma coisa relativamente nova na política externa. Vamos ver se vai funcionar. Mas a minha questão primeira é o seguinte, se desconvidou Cuba, por que não desconvidou a China? É claro que eu sei porque não desconvidou a China. Não desconvidou a China porque a China tem o dinheiro e o Brasil quer o dinheiro dos chineses para investir aqui. Então, essa discussão de direitos humanos e democracia, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Não é democracia. Alon, o dinheiro fala. A China é capitalista. Então, está muito bem-vinda. Como os Estados Unidos, como todos os países capitalistas. Agora esses países não, mas menores, o que o governo está... O mundo é injusto. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo é injusto. O que o governo está dizendo não é que deixou de convidar os dois porque não são capitalistas, é porque não são democráticos. E eu acho interessante, né, essa sua observação de que a gente pode considerar a China um país democrático, mas não, isso aí nós vamos continuar discutindo no ano que vem, porque agora a produção está me dizendo que eu tenho que encerrar esse bloco. Eu quero dizer que ele confunde capitalismo com democracia, o que é uma evolução conceitual muito importante da parte dele. Eu vou deixar você ter a última palavra, porque eu preciso encerrar. Agora nós vamos para o nosso quinto e último bloco, que é mídia e poder.
Este é o quinto e último bloco de analistas de poltrona. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa e esse bloco é fixo, mídia e poder. Mário, o general Santos Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo no próximo governo Bolsonaro, a gente já falou dele aqui no outro bloco, mas agora o tema é sobre mídia. Ele disse que não vai adotar o critério de audiência para a distribuição da verba publicitária. Isso é bom ou é ruim? Olha, depende, porque para o público do governo, o governo está falando muito para o seu público, seu eleitorado. Então fica parecendo que primeiro os governos tinham assim uma cobertura, uma popularidade artificial, seja lá o que isso for, porque eles compravam a imprensa, por favor, a música, a imprensa clássica, segundo você criou. Ele não consegue superar isso, ele está com ciúme, porque eu cunhei essa expressão mídia clássica, imprensa clássica, mas eu acho que nós temos, se o Fernando Rodrigues aqui der continuidade a esse programa, você vai ter oportunidade de criar expressões também que vão se popularizar, como essa expressão mídia clássica se popularizou. Ele está dizendo que eu estou com inveja dele. Bom, mas a questão não é essa. A questão é que a mídia clássica, ela nunca dependeu muito da verba oficial. O que a mídia clássica precisa, sempre precisou, foram das regulamentações, das questões tecnológicas, muito mais da Anatel, da questão do Congresso, de como vai ser os estágios tecnológicos, as novas transformações tecnológicas do mundo. Isso sim sempre foi muito mais importante para a mídia clássica, sobretudo para a mídia eletrônica, para a mídia televisiva, que é dominante na formação de opinião, do que a verba publicitária. Então, o controle publicitário, o que a gente está percebendo é que o critério agora vai ser não ter critério. Não vai ter um critério objetivo de distribuição, já que a audiência, pelo menos, era um critério. Isso é um critério republicano, não ter critério? Teoricamente, não, porque toda construção republicana é ter critérios, né? Bom, de toda maneira, ao lado dessa informação, o general deu uma outra informação que é positiva, que ele vai restabelecer a transparência na divulgação de quanto que o governo investe em cada veículo, que era uma coisa que existia e que o governo Temer, eu sei que você só gosta de falar bem do governo Temer, mas nesse caso aqui, infelizmente, nós vamos ter que falar não tão bem assim, porque antes havia divulgação de quanto o governo investia em cada veículo e o governo Temer interrompeu isso. Eu acho que o general dizer que o critério vai ser discricionário é perigoso, porque esse discricionário pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira maneira é que ele vai, a maneira benigna, digamos assim, é que ele vai adotar o critério de investir no veículo para ter o máximo possível de impacto e de alcance na mensagem que ele quer adotar. E a maneira não tão benigna é dizer que ele vai investir nos veículos que de alguma maneira forem simpáticos ao governo. Isso aí nós só vamos poder verificar com o andamento do governo. Então, bom, esse foi o último bloco aqui do nosso Analistas de Poltrona. Ele é o Mário Rosa, eu sou Alon Feuerwerker. Muito obrigado a vocês que nos prestigiaram ao longo dessas últimas semanas de 2018. Um bom final de ano, boas festas para todo mundo e até 2019 com o novo governo e, se Deus quiser, aqui com o nosso Analistas de Poltrona. Olha, bom ano novo para vocês, bom Natal. Eu vim aqui com a camisa da Mangueira, eu sou sócio benemérito da Mangueira. Verde e rosa sempre andaram juntos, tradicionalmente. O Chiquinho da Mangueira, que é deputado estadual, é colega do nosso agora senador Flávio Bolsonaro. Eu tenho certeza que todos vão poder provar sua inocência. Eu sou uma pessoa muito otimista, porque eu sou mangueirense, e esse ano nós temos aí o nosso samba-enredo defendendo a Marielle, e é um samba-enredo muito bonito. Feliz ano novo para todos, Feliz Natal, e vamos lá.